Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje é a continuação do sonho de Nabucodonosor. A segunda parte. Muito bem. No capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2 de Daniel, nós vemos que Daniel, ele foi descartado de estar na presença do rei, quando o rei teve aquele sonho, teve o sonho e não conseguia lembrar-se do sonho. Então nós vemos que no Daniel, capítulo 2, versículo 1 e 2, recapitulando, ele diz assim: no segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele teve um sonho que o deixaram tão preocupado que não conseguia dormir. Muito bem. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, para que eles explicassem o sonho. Quando chegaram, eles se apresentaram diante do rei. Então nós vemos que o nome de Daniel não foi citado, ele como sábio também, o nome dele, do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram citados, não foram chamados para estar diante do rei. Eles foram descartados, completamente descartados. E foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor que ocorreu esse evento, esse acontecimento. E Daniel tinha sido levado, já fazia 2 anos que estava ali na Babilônia. Daniel deveria ter 16, 17 anos. Nabucodonosor devia ter uns 23, 24 anos, mais ou menos. Que ele reinou 38 anos. Muito bem. Então nós vemos que Daniel ele foi descartado quando o rei mandou chamar a equipe, que convivia ao seu redor, para essa situação. Então nós vemos que no versículo 11, do versículo 11 até o 13, que essa equipe de feiticeiros, eles se deram mal. Eles não conseguiram nem interpretar o sonho e nem revelar o sonho, aquele que Nabucodonosor tinha pedido. Então nós vemos, louvado seja Deus, que eles se deram mal. Porque o rei, quando viu que estava sendo enganado por eles estavam ganhando tempo. O rei chegou e mandou que eles fossem mortos, porque o rei estava muito perturbado com o sonho que ele não conseguiria lembrar.
Então nós vemos no versículo 13, Daniel 2:13, ele diz assim, não é? Diz assim, Nabucodonosor, né? E a ordem foi publicada. Então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Quando Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, aí os sábios lembraram de Daniel. Aí quiseram pôr ele também no corredor da morte. Então nós vemos que como que usaram de falcatrua com Daniel e os seus companheiros. Muito bem. E nós vemos que do 14, versículo 14 até o 23, Deus revela a Daniel o que o sonho do rei significa. Deus revela tanto o sonho como o significado do sonho. Então, nós vemos Daniel 2, do 14 ao 23. Muito bem. Então, nós vemos que no versículo 14, iniciando aqui, quando Arioque era o capitão de Nabucodonosor, né, da guarda, ele foi ordenado a matar todos os sábios. Já tinha sido decretado. Daniel não sabia disso, porque ele não foi chamado para fazer parte da equipe para ser revelado lá o sonho de Nabucodonosor. E nós vemos que Daniel não sabia do que estava acontecendo. Nós vemos no versículo 14, olha bem, Daniel foi procurar Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha recebido ordem do rei, né, para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque: o que está acontecendo, Arioque? Você está vindo aqui para nos matar? Né? Eu nem estou sabendo do que se trata. E veja que no versículo 15, o Arioque, o capitão da guarda, ele explica para Daniel. Não é? Daniel perguntou a Arioque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura como esta? O que está acontecendo? E o capitão respondeu, e Arioque explicou a Daniel o que havia acontecido. Olha, o rei essa manhã ele teve um sonho e mandou que chamasse todos os sábios, né, o astrólogo, a equipe, né, que convida em volta do rei para esta situação e para que revelasse o sonho que ele também não lembrava, o que tinha sonhado. E eles não conseguiram satisfazer o rei. Então o rei mandou matar a todos, inclusive você e os seus companheiros judeus. E vejo, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel foi falar com o rei. E este concordou em esperar e pediu para que o rei esperasse até o final do dia, né? Para que ele pudesse orar a Deus e que Deus dava soluções para o problema a ele. Depois Daniel foi e contou aos seus companheiros o que estava acontecendo. E eles reuniram aquele grupo de 4, né, em oração a Deus. E eles oraram ao Senhor.
no versículo 18, Daniel disse que vamos orar para que Deus do céu, né, para pedirmos ao Deus do céu que tenha misericórdia de nós e que dê as soluções desse problema, que revele para nós aquilo que Deus, que o sonho do rei Nabucodonosor. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a palavra de Deus, o fundamento da palavra de Deus. O que aconteceu com Daniel, o que acontece aos nossos dias de hoje. Veja o que Daniel propôs para os seus companheiros. Vamos reunir, vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. Vamos se comprometer para que Deus use de misericórdia e nos livre dessa situação incômoda. Veja, nós vamos ver de Jeremias, louvado seja Deus, capítulo 29 de Jeremias, versículo 12, que diz assim: então me invocarei, Deus falando, tanto para Daniel como para nós nos dias de hoje, quando estamos em situação difícil. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, clamareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis, e acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e sereis achados de vós. Vocês vão me encontrar. Se você que está angustiado, com situação difícil, com situação que só Deus pode resolver, oremos a Deus de todo o coração. Busquemos a Deus. E olha a promessa dele, palavra do Senhor. E sereis achados de vós, diz o Senhor. Se nós buscarmos a Deus, não importa a situação, nós encontraremos a Deus. E Ele dá solução do problema. Todos os mágicos, todos os astrólogos, todos, inclusive Daniel, estavam no corredor da morte, que o decreto já tinha sido publicado. E nós vemos, Daniel invocou a Deus, e nós vamos ver o que aconteceu, não é? No capítulo de Jeremias, ainda continuando, olha a palavra de Deus, capítulo 33, versículo 3. Não deixe escapar esse versículo do seu coração. Deus falando. Olha que Deus falou para Jeremias, falou para Daniel, falou para mim, falou para você. E fala para nós ainda. Clama a mim, e eu responder-te-ei. E anunciar-te-eis coisas maravilhosas, misteriosas. Eu revelarei coisas maravilhosas, misteriosas e maravilhosas que vocês não conhecem. Se vocês clamar, eu te revelarei. Daniel, louvado seja o nome do Senhor.
Daniel buscou o Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 4 reuniram em oração. Eles estavam no corredor da morte. A sua morte já tinha sido decretada. E nós vemos, louvado seja Deus. E eles reuniram e buscaram a Deus. Naquela mesma noite, Deus revelou a Daniel. Olha, Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, Daniel. Clama, olha a palavra de Deus. Clama a mim e te responder-te-ei, igreja de Jesus. Não importa a situação que se encontra, nós temos que invocarmos a Deus. E Deus nos dá a revelação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Clama a mim e eu responder-te-ei. Eu vou te dar a resposta para a sua oração. E vou te anunciar coisas grandes e firmes, coisas maravilhosas, coisa misteriosa que você não conhece. Eu vou te revelar, diz o Senhor. É palavra de Deus, é palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. Louvado seja Deus. E nós vemos, entrando agora para outra parte, Daniel, louvado seja Deus, no versículo 24, Daniel, ele pede para o capitão Arioque, o capitão do rei da guarda chamado Arioque. Ele pede que Arioque leve ele até a presença do rei. Olha a diferença daquela equipe. O rei mandou chamar. Daniel foi excluído, não levaram Daniel. E agora, quando eles estavam no corredor da morte, que aqueles covardes apontaram a Daniel, pediram para ele entrar também na fila do corredor da morte. Mas o rei não chamou a Daniel. Ele se prontificou em apresentar ao rei para dar solução ao rei. Mas por que ele fez isso? Porque ele invocou a Deus. E na madrugada, Deus o revelara o sonho de Nabucodonosor. Veja, eles estavam ainda no corredor da morte, sentenciado à morte. Mas ele invocou a Deus. E Deus deu solução para o problema de todos, através da oração de Daniel. Através da sua oração, Deus vai dar solução para a sua família, solução para os seus filhos, filhas, para o seu casamento, para o seu trabalho, para qualquer situação difícil. Deus vai dar solução para você. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. E vou dar resposta para a sua petição, para a sua oração. E nós vemos, louvado seja Deus, adentrando ainda no assunto, Daniel, ele pediu para ser levado até diante do rei. Assim que ele soube da situação, ele pediu para que fosse levado até diante do rei. Então nós vemos que quando ele chegou diante do rei, nós vamos ver do versículo 26 ao 28, ele tivera assim
a primeiro impacto, a primeira conversa, assim que o rei Arioque chegou feliz da vida, majestade, olha, o rei naturalmente perguntou, já matou os sábios? Majestade. Vamos ler o versículo 26, 25 e 26, que diz assim, olha bem, Arioque levou Daniel depressa para o lugar aonde o rei estava e disse, majestade, aqui. E o rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, que é o nome de deuses babilônicos. Você pode, Daniel, você é capaz de decifrar, de dar interpretação do sonho que eu tive, que nem eu lembro do sonho, nem eu sei o que eu sonhei. Mas eu sei que eu estou perturbado por causa desse sonho. Você é capaz de dar a interpretação? Olha a humildade de Daniel. Ele falou, Deus já tinha revelado para ele. Olha o que ele fala, olha o que esse rapaz fala para o rei. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar, e você pode contar esse meu sonho? Tá, né? Daniel respondeu, olha a humildade da resposta de Daniel. Não há sábio, não há nem adivinhos, nem feiticeiros, nem astrólogo que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Ninguém, inclusive eu, ninguém. Versículo 28. Mas há um Deus no céu que explica mistério, que revela os mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez. Vejam bem. Foi por meio do sonho que ele fez. O Senhor saber o que vai acontecer no futuro. Deus te revelou, ó rei, o que vai acontecer no futuro. Deus está te usando para revelar ao mundo inteiro o que vai acontecer no futuro. O rei já começou a mudar de ideia. Já começou a gostar da ideia. E nós vemos que no versículo, então ele começa a contar o sonho. Veja aqui no versículo 29. Aí então ele começa a contar pacificamente o sonho ao rei. O Senhor estava deitado. O Senhor estava deitado na sua cama. E começou a pensar a respeito do futuro. O Senhor, ó rei, estava deitado em sua cama. E o seu pensamento começou a elevar no futuro. No futuro. Isso aí em sonho. O rei estava sonhando e sonhando com o futuro.
versículo 29, não é? E aquele que explica, louvado seja o nome do Senhor, mistério, mostrou ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Ele que te deu esse sonho para usar o Senhor, para mostrar para o rei o que vai acontecer no futuro. Você foi escolhido para isso, ó rei. E começa então o versículo 30. Eu recebi a explicação do mistério. Deus me revelou para mim também a explicação desse mistério. Louvado seja Deus. Não porque eu seja mais importante, mais sábio do que os outros. Não é por isso, não. Não é por isso, não. Mas porque Deus, né, olha bem, deu ao Senhor, para que o Senhor saiba o sentido do sonho que teve e querem dizer os pensamentos das suas palavras. Versículo 31 começa a revelação. O Senhor teve uma visão, ó rei, na qual o Senhor viu uma estátua enorme em pé. Em sua visão, apareceu ali, o Senhor pensando no futuro, apareceu uma estátua enorme em pé diante de ti. E o rei começando a memorizar que era isso mesmo que tinha acontecido. Só que ele não entenderia. E vejo, louvado seja Deus. E vejam que Deus revelou a Daniel. E essa estátua, ela era brilhante. Era reluzente, era brilhante. E vejo, louvado seja Deus. Mas ela metia muito medo. Era uma coisa horrorosa, horrível. Ela metia medo. E vejo, louvado seja Deus, a cabeça dessa estátua era ouro puro. O peitoral era de prata. Os membros, a coxa, os braços, os membros eram de bronze. E a perna, o pé, era de ferro e de barro. Pode ver que o barro não liga, não liga o barro, o ferro com o barro, ele não liga, não dá ligamento. E nós vemos as pernas eram de ferro e os pés eram de metal e ferro. Muito bem. É metade ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, quando o Senhor estava olhando aquela estátua horrível, deslocou uma pedra da montanha, sem ninguém atirar, ela deslocou da montanha uma pedra, e ela caiu em cima da estátua. E a estátua foi esmiucada, tudo acabou. Aquela pedra destruiu. E vejo que, louvado seja Deus, que diz assim, no versículo 35, não é? Que diz assim, imediatamente o ferro e o barro, o bronze, a prata, o ouro, viraram pó. Tudo aquilo ele virou pó.
porque caiu uma pedra em cima. Uma pedra que desligou da montanha e caiu em cima da estátua. E vejo, louvado seja Deus, e aí terminou o sonho. E o rei estava completamente de acordo que era realmente aquilo que ele tinha sonhado. Agora, veja o versículo 36. Foi este sonho. E agora vou explicar a revelação desse sonho. O que ele significa, o que Deus mostrou para o Senhor. Versículo 37. Ó Rei, ó Majestade, o Senhor é o mais poderoso dos reis, de todos os reis na face da terra. O Senhor é o mais poderoso. Isso aí encheu ele de orgulho. É a pessoa principal na terra. E foi o Deus do céu que fez o Senhor sentar nesse trono. É Ele que dá a terra dele. Ele que põe quem Ele quiser para reinar aquele território, aquele rei. É Ele quem te colocou para reinar. E nós vemos, louvado seja Deus. E Ele deu ao seu... Muito bem. E Ele deu ao Senhor o domínio de todos os seres humanos, os animais, as aves do céu, tudo está em seu domínio. Veja como o rei estava completamente alegre e feliz de ver uma interpretação dessa, que realmente foi isso que ele tinha sonhado. E no versículo, descorrendo os versículos, Daniel vai falando a respeito do seu sonho, do que tinha acontecido com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, que ele começa agora a fazer as repartições depois do seu reino. Enquanto o Senhor viver, ó majestade, o Senhor é rei é o principal rei que tem na face da terra, humano, bem entendido. Depois do seu reino haverá um outro, e não será tão poderoso como o seu reino. Depois que você morrer, haverá um outro reinado, um outro reino, um outro território, que vai ser inferior ao seu reinado. O seu é o ouro puro. O reinado do pronto vai ser de prata, vai ser inferior ao ouro. Depois virá um outro reino que será forte, como ferro, que quebra e despedaça tudo, assim como o ferro, louvado seja Deus, tem ligado com o barro. E veja, louvado seja o nome do Senhor, vamos chegar no versículo 43. E vejo, e depois veio a estátua, 42, 41. E a estátua que o Senhor, glória a Jesus, a estátua que o Senhor fez, vê, metade barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido. A estátua que o Senhor viu, que tem lá metade barro e metade ferro, é um reino que não vai se ligar. E eles vejam que ele vai
louvado seja Deus, os dedos do pé eram metade de barro e metade de ferro, metade de barro. Quando pode ver que os dois não vão se ligar. O que Daniel explicou para... Olha o versículo 43. A explicação de Daniel. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com o barro. O ferro misturado com o barro. Isso quer dizer que o rei procura unir. Isso quer dizer que os reis procuram se reunir. De que jeito, Daniel? Ele procura reunir os seus reinos. O mundo inteiro quer procurar reunir o seu reino. Olha o versículo 43, a definição. Por meio do casamento. Por meio do casamento. Como o ferro e o barro não se unem, isso também não vai colar. Cristo não se une a Satanás. A igreja de Jesus é separada. A igreja de Jesus é a pedra que desmontou aquela estátua, desmontou todos os reinos. Não haverá casamento de Cristo com o demônio. A igreja de Jesus é separada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, louvado seja Deus, como Paulo fala, que comunhão tem Jesus com Belial, Cristo com Belial, aí o crente com os descrentes. Não tem essa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira nenhuma. Então nós vemos, não existe essa ligação. Como muitos evangélicos querem ligar o crente à igreja de Cristo com pessoas fora da igreja de Cristo. Vejam, muitos crentes foram pular carnaval, tentando misturar uma coisa com outra. Cristo não mistura com Belial. Cristo não mistura com demônio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos esse casamento, essa união de crentes. Glória a Jesus. E nós vemos, louvado seja Deus, continuando, e depois ordenou que fosse apresentado a Daniel sacrifício e incenso, perfumes, tudo, incenso, né? Para Daniel. E nós vemos, louvado seja Deus, como que o nome do Senhor foi honrado, foi glorificado. E nós vemos, louvado seja Deus, esse foi o sonho de Nabucodonosor, a revelação que Deus adera para ele. E nós vemos, louvado seja Deus, e Daniel, né? E Deus, ó Deus, e disse a Daniel: o Deus que você adora, que vocês adoram, é de fato o mais poderoso de todos os deuses. Palavra do rei isso aqui, hein? Muito bem. E o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem revela mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso.
Agora que você falou, realmente foi isso que aconteceu. E nós vemos, louvado seja Deus, para nós concluirmos. Nós vemos que Daniel, no versículo 48, em seguida o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino. Olha bem, Daniel foi colocado como a principal autoridade do reino de Nabucodonosor. E lhe também deu-lhe muitos presentes de valor. Eis ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia. Daniel era o governador, igual José no Egito, das províncias da Babilônia. E fez chefe de todos os sábios. Todo aquele sábio que recusaram a presença de Daniel, agora Daniel, ele era o principal, era o chefe, ele que dava ordem para aqueles macumbeiros, aquele chefe que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Nós aqui, para concluir o versículo 49, a pedido de Daniel, olha bem, a pedido de Daniel, o rei pôs, Daniel, naturalmente, pediu ao rei, eu sou governador de todos os chefes, tudo, tá? Mas eu tenho 3 amigos, também judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel pediu ao rei. Vamos ver o que ele pediu? E pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Olha aí, já começou uma coisa política, né? Daniel já virou cabine de emprego também, né? Então nós vemos, eu sou representante. Arruma um lugar de administração aí para meus colegas também. Depois eu, tudo bem, Daniel. Depois disso que você fez, pode ficar em paz. Então ele vai ser administrador de toda a minha providência. Cada um num estado aí, cada um numa cidade importante aqui da Babilônia. Então, veja bem, Daniel parece que já tinha virado também cabine de emprego, né? Então, já, coloca aí meus coleguinhas aí, Sadraque, Mesaque, ele ajudaram eu em oração também, né? E o rei atendeu o pedido do rei. Então, você veja, louvado seja Deus, que Deus abençoou a Daniel, abençoou o rei e também os seus amigos. E veja o que é uma oração quando buscam a Deus. Quando busca a Deus em verdade, em espírito. E Deus lhe deu a resposta. Então nós vemos, irmãos, a fonte. Quando estamos em situação difícil, não tem. Todos os moradores da face da terra passam por situações difíceis, momentâneas. Então vejo que a posição que tem que ser feita é orarmos a Deus. Pedir a Deus a direção para que resolva o problema. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, esse sonho de Nabucodonosor, como que Deus resolveu esse problema. Por isso que Daniel não estava lá no plano. Por eles fizeram de Daniel. E eles não conseguiram resolver o problema do sonho. Mas vejo que Deus, no momento certo, abençoou a Daniel, revelou a Daniel, porque ele também não sabia o sonho. Para ele também foi revelado. Ele buscou a Deus essa saída. E Deus confirmou a oração do teu servo, a sua petição. E todos foram salvos
pela oração que Daniel com seus companheiros fez por todos os magos, os feiticeiros, os astrólogos, todos foram salvos pela oração e misericórdia de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, e na continuação dessa mensagem, louvado seja Deus, ela vai se encontrar no capítulo 3. Aí encerra aqui o sonho do Nabucodonosor. O sonho do Nabucodonosor encerra aqui. E depois ele vai virar, no capítulo 3, continua, no início, continua a estátua. Depois que Nabucodonosor esqueceu de Deus, ficou com aquele orgulho no coração, de ele ser a pessoa mais importante, o rei mais importante, enquanto ele vivesse. E vejam o que aconteceu com ele. Aqueles magos que foram salvos pela oração de Daniel, eles voltaram. E quando o rei, todo vaidoso por causa daquele sonho, ele mandou fazer uma réplica daquele sonho, uma estátua, mas não era de ouro, cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, de bronze, de barro, de ferro, não. Ele mandou fazer uma estátua inteirinha de ouro, para mostrar o seu orgulho. Então era cabeça de ouro, os peitorais de ouro, os braços de ouro, pé de ouro. Imagina que ele ia uma estátua, né? Fazer uma estátua que nem pavão, né? Que tem as penas mais lindas do mundo, mas o pé dele é aquele pé horrível, não é? E imagina que ele ia fazer uma cabeça de ouro, né? Tudo de ouro, e o pé de barro e com um monte de ferro enferrujado. Então vocês vejam que ele pôs todinha a estátua de ouro, não é? Da cabeça até o dedão do pé. E a estátua estava com o pé no chão ainda, viu? Porque apareceu os dedos